Gente, obrigado por vocês estarem aqui. É uma alegria imensa poder dividir um pouco e aprender sempre com vocês. A gente ouvindo essas palestras lindas, né? E é muito bom poder falar, ser um dos últimos a falar, que a gente vai incorporando um pouquinho de cada um, né? E eu digo que eu li bastante durante alguns meses o Queda e Salvação e achei muito interessante. A Márcia estava falando com a gente ontem, Márcia Nese. Cadê a Márcia Nese? Ela estava falando com a gente ontem e ela perguntou se o meu nome é por causa do Pietro Baldi. Aí meu pai confirmou que é por causa do Pietro Baldi. E o meu irmão também é por causa do Pietro Baldi, né? Que é Lucas. Não, é Lucas é por causa do Rogério. Mas, de qualquer maneira, pode ser também por causa... tem um caminho aí. Veja bem. Porque Lucas tem uma parábola que só tem em Lucas que traduz todo o pensamento de Baldi, praticamente, né? Ele abarca tudo, é o conceito todo em uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, que nós vamos ver aqui, né? Que é a queda de salvação. Vamos seguir. Então, o nosso tema é a função benéfica da dor, né? O que a dor tem de bom, porque só ela pode trazer a nossa evolução. Pode seguir. Então eu vou aprofundar um pouco mais esse nosso estudo do Baldi, né? Esse processo evolutivo que ele traz aqui de queda e salvação. Vejamos então, né? E foi muito bom a explicação de todo mundo, porque já está todo mundo sabendo. E agora a gente precisa só pincelar algumas coisas, lembrar, fingir que vocês fingem que não sabem. Então, volta lá. Então, nós temos aqui o X e o Y, bom que dá para ver bem, né? Eu estava com medo de não... Então, nós estamos aqui, lá em cima, dois triângulos sobrepostos e ao contrário, né? Espelhado. Né? O de cima representando o antissistema, o de cima representando o sistema e o de baixo representando o antissistema, né? A energia, a força, o impulso de cada um, né? De modo que essa reta aqui, né? Essa estrada no meio, X e Y, tá vendo? Não sei se dá para... essa estrada que ela é de mão dupla, de ida e volta, né? Em que a parte verde é a parte do erro e a parte vermelha é a parte da dor, né? E assim o ser vai evoluindo, de maneira que, por exemplo, você foca ali no ponto A3, né? Que é o meio mesmo. Tá vendo? Vocês estão vendo o meio, ponto meio? Então, dali pro ser subir, se ele errou, repara a seta verde aqui na direita, ele vai para o N1, né? Para ele voltar, ele tem que sentir a dor, tem que ter a dor, que é a volta, a setinha da volta, certo? De modo que, para ele evoluir, ele tem que estar nessa estrada, a estrada reta. Se ele sair, ele tem que ter o retorno à dor, para poder voltar para essa estrada. Vamos seguir. Então,
Bem lembrado. O determinismo, então, é a linha reta. Você pode andar, trafegar, mas não tem como sair dessa linha reta. De maneira que, se você evoluir, você vai descer, e se você evoluir, você vai subir. E a gente estava aqui nesse ponto aqui, ó, esse ponto no meio. Se o ser, ele erra, ele vem para cá. Com a dor, para ele voltar para a estrada da evolução, ele tem que sentir a dor para voltar. Tá certo? Outra coisa interessante que o Júlio estava mostrando muito bem aqui. Tá vendo esse triângulozinho aqui pequenininho? E esse aqui maior, agora um trapézio, e vem maior, né? Aí a gente olha aqui só para os vermelhinhos, né? Tá vendo? Tá vendo que ele vai crescendo? Isso aqui é o impulso. Esse é o impulso do sistema, de modo que o ser aí aqui embaixo, ele sofre um impulso do sistema muito pequeno, porque ele está muito enforcado, certo? E lá em cima, olha a área, olha o trapézio gigante aqui, né? Que ele tem de impulso, né? E é como se fosse a gravidade mesmo. Quando um objeto ele está mais próximo do centro da gravidade aqui, ele cai mais rápido, ele sente mais o impulso. O objeto mais em cima, ele demora um pouco mais a cair, porque o impulso não é tão forte. De modo que a gente pode interpretar aqui como duas grandes turbinas também, né? Um que puxa para cá, outro que puxa para cá. Quem está mais perto daqui, ou quem está mais perto daqui, sofre mais pressão da turbina que está mais perto. Está certo? Então vamos andar um pouquinho aqui. Nas escrituras, a gente tem alguns exemplos de queda e de salvação. Eu frisei alguns, como a queda do Adão, o Isaías, Lucas também, que ele cita Jesus, Satanás cai do céu como um relâmpago, e a parábola do filho pródigo, que para mim, no meu ver, é a mais completa desse processo que o Balde explica aí, de queda e salvação, porque a gente vê perfeitamente a queda e a salvação ali, e a gente também, na parábola, pode ter em alguns momentos também alguns detalhezinhos que o Balde falou para o próprio impulso. A gente vai dar uma olhada sobre isso. E a queda de Lúcifer no Apocalipse de João, capítulo 12. Né? No Apocalipse de João, capítulo 12, ele diz assim: um grande dragão avermelhado, como fogo, tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as 7 cabeças 7 diademas. Com uma cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. Então ele está explicando de uma forma analógica aqui o processo da queda, e uma parte, ele está dizendo que uma parte caiu, a terça parte caiu, a terça parte finita. E aí ele continua: houve então uma batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e eles perderam seu lugar no céu, beleza. Foi expulso, a queda aqui, foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele, beleza. A queda de Adão, voltando aqui, aí eu vou pegar uma explicação de Kardec. No livro A Gênese: o paraíso terrestre, cujos vestígios têm sido inutilmente procurados na terra, era por conseguinte a figura do mundo ditoso. Vivera Adão, ou antes, a raça dos espíritos que ele personifica, né? É uma linguagem figurativa aqui, como em várias passagens da Bíblia.
a expulsa do paraíso marca um momento em que esses espíritos vieram encarnar entre habitantes do mundo terráqueo, e a mudança de situação foi a consequência da expulsão. Só um detalhe que eu frisei: vieram encarnar entre os habitantes do mundo terráqueo, é porque ainda estava para vir ainda o balde para explicar um pouco melhor isso, né? Que não são só os habitantes do mundo terráqueo, e sim todos os seres que embarcaram na matéria, né? Então vamos ver aqui a parábola do filho pródigo, né? Que a gente vai ver a queda, a salvação, a gente vai ver os impulsos, né? Os impulsos do sistema e os impulsos do antissistema, né? Que são aqueles triângulos, aquelas áreas que a gente viu, o triângulo e os trapézios, né? Vamos lá. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Eu mais moço, eu sei que todo mundo já conhece muito bem essa parábola, mas é necessário a gente ir vendo para entrar no clima também, eu ficar menos nervoso, né? Vamos lá. Passar o tempo. Passar o tempo da palestra aí, que eu não sei se eu vou conseguir chegar nessa 1 hora aí, né? Vamos lá. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Olha, essa parte aqui já está em todas as outras que eu estava falando anteriormente, né? Mas aí continua então. E havendo ele gastado tudo, aí ele já, aqui o ser já emborcou, enfrentou o dragão, já emborcou na matéria, e agora ele está no antissistema aqui, ó. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidade. Aí ele começou já a sofrer, né? Já está sofrendo o impulso aqui do antissistema. Aqui, Pedro, a palavra fazenda é uma palavra meio cafona, mas que hoje as melhores traduções já falam de forma mais clara. É a economia, né? Sim. Então tá. Alguém pode interpretar aí fazenda ou pedaleta como sendo fazenda de terra, né? Não, fazenda é economia, por isso tem o Ministério da Fazenda, tá? É dinheiro. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer de necessidades. Aqui o impulso então do antissistema. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. Continua ele sofrendo, sentindo dor e sofrendo os impulsos do antissistema. Aqueles que estão lá embaixo, lá, que a gente viu. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. Prosseguindo. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha, nessa passagem, a gente tem um impulso do sistema, tem um impulso do antissistema, né? Que a gente acabou de ver agora, o impulso do antissistema, e tem um impulso do ser, que é o livre-arbítrio. Ele caiu em si, ó, e caindo em si, esse é o impulso do ser. Aí ele se questiona: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Então ele já está pensando: não, eu tenho que voltar para lá, eu tenho que evoluir, né? Sigamos então. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai
e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai, quando ainda estava longe. Viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. Né? Então tem toda aí a queda e a salvação. Está tudo aí. E os impulsos, que tanto o balde fala, que tanto o balde explica. Continuando a passagem. E o filho, o outro filho, né, que eram dois, como a gente viu, disse: Pai, pequei contra o céu perante a ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas, pai, disse aos seus servos, esse aí é o que caiu aí, né? Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, as sandálias, ele está aqui preparando, fazendo festa, matando o bezerro, né? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, né? Então, continuando aqui, que ele traz esse resgate novamente, né? E comemoram-se e alegram-se. O outro filho, o filho mais velho, estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu músicas e danças, ouviu aquela festa toda, né? Da volta do outro irmão, do irmão mais novo. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. Olha a lição que ele dá para o filho mais velho, filho que está no sistema com ele, né? Filho, tu sempre estás comigo, as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegremos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto. Olha como ele fala aqui, né? Estava morto. Para quem está no sistema, no antissistema, está morto. Então, ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Continuamos então. O nosso tema aqui, que a dor é a função benéfica da dor, né? A dor como o caminho para a evolução. Pastorino, em Sugestões Oportunas, que é um livrinho pequenininho, ele tem uma liçãozinha. Tem aí, o Paulinho, o Sugestão Oportuna? Tá certo. É um livrinho pequenininho que tem uma página só falando que eu trouxe aqui pra gente, que o título é Condições, e ele diz: sem ferir a pedra não se produzirá a estátua, sem rasgar o solo não se fará o plantio, sem sufocar a semente na cova úmida não germinará a planta, sem golpear a árvore não se terá a mobília, sem romper o ovo não nascerá a ave, sem moer o trigo não se terá a farinha, sem cozinhar a farinha no fogo não se terá pão. E aí ele diz: sem sofrimento jamais terá o homem progresso. Continuamos aqui. Vamos ver o que o balde fala nessa mesma linha, né? Falando da dor. Esse livro aqui,
né? Um pequeno opúsculo, Visão do Além, é uma entrevista que o Baldi deu ainda no hospital, já há alguns meses antes de desencarnar, né? E ele diz o seguinte: um trecho que eu tirei aqui, este é o nosso triste mundo, e de quantos males, quantas trevas, quantos sofrimentos o mundo transborda. Agora podemos compreender porque este é o seu nível de evolução, e o sofrimento e o mal estão proporcionados ao grau de evolução, alcançando e diminuem com a evolução que nós estamos conquistando a cada dia. Porque cada centímetro que andamos em direção ao sistema, nós o fazemos em direção à felicidade, que representa a libertação da dor. Continuando. Então, como eu disse, e como a gente pôde ver na prática analisando o Evangelho, que o Baldi fala de 3 impulsos principais para explicar esse gráfico, né, da queda e da salvação. Um impulso do sistema, um impulso do antissistema e o impulso do ser. Continua ele lá, né, mostrando aqui. Tem mais para frente, peraí. Aí ele continua. O que realiza a salvação do ser é o deslocamento evolutivo devido ao impulso que livremente, está falando do livre-arbítrio, se movimenta entre os outros impulsos, sistema e antissistema. Então tem aquelas 2 turbinas que eu falei, a turbina do antissistema e a turbina do sistema. E o que faz o ser andar para cima ou para baixo, né, é o seu livre-arbítrio, é o impulso do ser, das suas escolhas, as nossas próprias escolhas. E é lógico que os impulsos, né, coletivos também, eles influenciam nas nossas decisões a todo tempo. Continua ele lá, explicando. Agora, no nosso livro que é de salvação. Na primeira parte do percurso, no ponto A3, aquele ponto lá no meio que eu estava falando para vocês, o que prevalece é o impulso involutivo do antissistema. A área lá, a gente vai ver depois, vou mostrar para vocês que a área do antissistema lá é um pouco maior. Nesse trecho, dominam então as forças do antissistema de resistência contra a evolução do ser, e por isso a subida é mais difícil e requer um esforço maior. Por que é mais difícil? Porque o impulso prevalece mais do antissistema. Por isso que a evolução nesse nível é mais difícil. Num nível mais avançado é um pouco mais fácil e gradativamente, exponencialmente, vai sendo cada vez mais fácil ou descendo cada vez mais difícil. Mas na segunda parte do processo evolutivo, acima do A3, daquele ponto central, a posição se engorca e o que prevalece é o impulso evolutivo do sistema. Neste segundo trecho, dominam então as forças do sistema de ajuda em favor da evolução do ser. E por isso a subida é mais fácil e requer um esforço sempre maior, sempre menor. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Ele está falando do A3 aqui, né? No A3 nós temos em verde, vocês estão vendo aqui em verde, o impulso do antissistema. E aqui em vermelho é o impulso do sistema. Nota-se, vendo mesmo por área,
que essa área é maior que essa. Logo, o impulso do antissistema ainda prevalece sobre o impulso do sistema. Assim que ele passa para o A4, já é diferente. Ó, o quadrilátero do antissistema é maior que o quadrilátero. O quadrilátero do sistema é maior que o quadrilátero do antissistema. Logo, aqui, nesse nível A4, ele já evolui muito mais rápido, né? Prossigamos. Diz o Baldi, voltando agora no Visão do Além, né? Nessa entrevista no hospital, disse que entramos no terreno, e aí ele começa a sentir, depois de alguns anos que ele escreveu, ele começa a sentir isso, e na entrevista ele fala alguns exemplos. Disse que entramos no terreno do sistema e antissistema. Ali está a lei e o sistema. O vejo, ele falando do sistema, ó, o vejo, e a analogia se faz presente a todo momento, né? O vejo como um castelo esplendoroso de luz e de todas as belas qualidades que relacionei, falando do sistema. Em que relação me encontro eu com elas? Aí ele fala, onde eu estou? O Baldi se questionando, onde eu estou nesse sistema, nesse antissistema? Em que ponto ali eu estou? No A3, A4, A5? E continua. Eu me posso comparar com a ponta de uma agulha que conseguiu enfiar-se apenas na porta do castelo, e, no entanto, por mínimo que seja esta ponta de uma agulha, é um contato. Então, ele voltando lá, ele fala que, eu imagino que aqui o sistema, ele está vendo um castelo aqui, né? Aqui, né, que é o sistema, e ele está aqui, ó, com algumas agulhinhas, sentindo, né, um sopro desse sistema. Não vi nada. Oi? Lá embaixo, não vi nada. Não, o quê? A última linha. Ah, tá, continuando. Eu me posso... Não vi nada. Ah, sim, desculpa. Aí ele continua, não vi nada, não senti nada daquilo que está dentro, daquilo do sistema lá, do castelo, mas senti o sabor, o paraíso que ali triunfa, né? Ele já sentiu um gostinho, um gostinho de sistema. Ele continua, mas demos um outro exemplo para melhor compreender. Esse é tão bom quanto, né? Aí ele dá um outro exemplo de onde ele está, ó, a estrutura, sobre a estrutura do fenômeno. Imaginemos a lei do sistema ou Deus, como se queira, isto dito entre nós como um oceano saído dos limites. Então, o castelo agora é oceano, né? O sistema, agora ele está falando que o sistema é um oceano. Certo? Onde que eu estava? Este oceano, E eu. Ah, sim. Aí de novo ele se questiona. E eu, que sou? Onde é que eu estou? Eu estou desse outro lado. Eu não estou no oceano. Um fio sutil me liga a este oceano. É como se ele tivesse um fiozinho ali. E um tubo dentro do qual passa uma gota d'água. Cada tanto lentamente, e eu sou uma esponja seca que está colocada a absorver essa gota. Então é como se fosse. Aí ele, o Borges está viajando pra caramba. É como se fosse uma esponja, como se ele fosse uma esponja e estivesse gotejando ali umas gotículas ali do sistema em cima dele, e a esponja vai absorvendo. Mas olha o que ele fala da esponja, vamos lá. Ora, esta vai devagar, aos pouquinhos, caindo a água, mas não para mais, e a esponja absorve sempre mais, até que acaba forçosamente por saturar-se
então sucede que aquilo que pesa mais não é a esponja seca, mas a água que ela se embebedeu. Então, a esponja cheia de água do oceano, já transbordando, esse pesar que ele fala aí, é o impulso do sistema. Ele está incorporado completamente com o impulso do sistema, já pronto para adentrar nesse castelo que ele fala. Ora, eu me impregnei deste fio de água que vem daquele oceano. O oceano imenso, o fio é sutil e a gota chega lentamente e a esponja é pequena. A esponja é pequena. Continuando. Mas essa saturação se realiza e eu estou saturado desta água. Já está cheio na esponja. E esta água é a vida nova que eu estou vivendo. Já e que se meu corpo está meio morto, a zero, e meu cérebro está vazio, ele também a zero, mas eu estou vivo, vibrante, e penso e escrevo para dizer este livro. Estou cheio de vida, de entusiasmo e de paixão. No momento, nos princípios ali da sua desencarnação. Vamos lá. Eu sei que pode parecer um pouco que a gente está lendo muito, mas eu acho que é interessante porque nós estamos como se fosse uma entrevista, né? Observemos o que sucede no antissistema. Aí ele vai falar agora do impulso na prática que ele observa do impulso do antissistema. Continuando nessa entrevista, ele trabalha com uma serpente, o antissistema trabalha com uma serpente, um impulso, que procura envolver nos seus fios sutis com a aparência de um trabalho inocente, seduzindo ao oferecer gozos gratuitos e assim envolvendo a vítima. Percebe o impulso do antissistema? Mais uma vez presa. O que você falou? Uma ilusão, é uma maiá que a Índia fala. Uma ilusão. Mas uma presa ingênua. Eis que as roscas se apertam e tendem mais a envolvê-la e arrastá-la cada vez mais para o fundo até a morte. Então, o impulso do antissistema é completamente contrário ao impulso do sistema. E continuando aqui no livro que é de salvação, eu destaquei uma parte interessante dele falando analisando a lei, essa lei de que é de salvação, analisando, aí ele se pergunta no meio do texto se a lei é boa. Essa lei é boa? Aí ele fala, em si mesma, profundamente, ela, se a gente analisar os impulsos do sistema e do antissistema, com essa observação profunda, a gente percebe muito bem o que ele está falando aí. Em si, a lei não é boa, nem é má, porque ela está acima do bem e do mal, acima de tudo, além do bem e do mal. Cisão dualista, que nela não existe obra do ser devida à sua revolta. Não foi Deus que criou o antissistema, fomos nós que emborcamos nele por revolta. A lei, de modo que então a lei, é o que ele fala, a lei não pode ser boa nem má. Continuando, a lei é boa para os bons, que tem o impulso lá em cima, né? Ela favorece o tempo todo, mas ela é má com os maus, porque devolve ao ser o que dele recebeu, responde com a mesma linguagem o que o ser usa falando. Esse é o fantástico desse sistema, né? Porque ele fala com qualquer linguagem, com qualquer atitude. Esse sistema tem uma resposta para tudo. Para tudo você pode voltar para a estrada principal, a estrada da evolução.
seja na queda, como na salvação, no mal como no bem, tudo o que cai em cima do ser é sempre fruto de sua obra. E aí eu destaco também a crença nesse sistema todo, a crença na reencarnação, a crença em vários aspectos que o Baldi questiona aqui, que o Baldi fala, né? E aí ele diz: o ser pode negar a existência da presença da lei e está livre de acreditar que é dono absoluto de tudo, mas isto não impede que fique preso no torno do ferro da lei, ou determinismo aí, que aperta de todos os lados. Não adianta negar, rebelar-se, revoltar-se, pensar em agir com outra psicologia. A lei continua funcionando igual para todos. Ela vence os vencedores do mundo, porque é mais poderosa e inteligente do que a força e a astúcia deles. Ela, a lei, sabe se fazer compreender, porque pro evoluído e ignorante, porque fala a linguagem da dor, a linguagem que todo homem compreende, qualquer que seja sua raça, nível social, crença ou forma mental. A lei é para todos. Essa lei é para todos. Todos estamos presos dentro dessa lei e temos dele obedecer, inclusive os ignorantes que não a conhecem, os ateus que a negam, os rebeldes que quereriam destruí-la. É como voltando à gravidade. Você pode não acreditar na gravidade, mas se você pular de um prédio, você vai cair. Não tem jeito. Ninguém liga se você acredita ou não acredita. Nós estamos num sistema, né, de queda e salvação. É isso que ele está falando aí. No Evolução Evangélica, que é o tema do Baldi do ano passado, ele fala: os seres que estão ao longo da escada podem ocupar níveis diferentes, adiantar-se, deter-se e até retroceder, mas não podem mudar o traçado da escada. Falando do determinismo, mais uma. Então, trazendo aqui de volta esse triângulo, esses dois triângulos, né? Nós vemos então, resumindo, essa reta principal da evolução, os erros e em vermelho a dor, de modo que o Júlio também explicou que nós temos erros oblíquos, né? Direções oblíquas que a gente pode errar em certos momentos, no mesmo sentido que a gente ainda sobe ou desce, mas tem sempre um erro. E note que nesse caso aqui, por exemplo, do A3, que vem para cá, ó, ele tem um erro um pouco menor, ele tem uma dor um pouco menor do que a dor se ele estivesse aqui vindo para cá, ó. Tá vendo? Então vamos continuar. Já estamos acabando aqui. Podemos ver agora o ciclo de ida e volta desse processo. A ignorância gera erro, que gera a ignorância. Olha só, a ignorância gera erro. Olha o ciclo que ele está falando aqui. A ignorância gera erro, que gera a dor, que destrói o erro, que destrói a ignorância. Destruir a ignorância significa subir os primeiros degraus da inteligência e encaminhar-se para a compreensão da lei e da espiritualidade. Esse conteúdo é o fenômeno pelo qual o triângulo vermelho da positividade vai pouco a pouco e progressivamente destruindo o triângulo verde. Percebe-se? Aqui é uma reunião da FEB, dos primórdios da FEB, né? E nós temos como médium central aqui
o Frederico Pereira da Silva Júnior, que é o médico dessa reunião, e nessa reunião tinha o Dr. Bezerra de Menezes, de Tempo Sampaio, Pedro Richard e Antônio Luiz Saião, né? Mas o que tem isso? Porque esse médium aqui, né, ele trouxe várias contribuições importantes, né? Várias mensagens lindas que eu escolhi uma delas para a gente ver, né? E espíritos de escola recebendo. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? E aí o Brasil como pátria do Evangelho, né? Que a todo tempo sofre sequestro de todas as suas riquezas, né? Diz então o abnegado nesse livro, o abnegado mensageiro do mestre Ismael, começando o movimento de organização nos primeiros dias de 89, preparara o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec. Seria o médium de Allan Kardec aqui na Terra, que através do médium Frederico Júnior forneceu as instruções aos espíritas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade e à unificação. Então o Frederico, ele recebeu uma mensagem aqui, ó, nada mais nada menos, né, de Allan Kardec. E o que ele fala? Meus filhos, seja-me permitido firmar a verdade seguinte: as obsessões. Agora nota que já é o Kardec, né? E eu falei isso ano passado, né? Que o Baldi estava fazendo a sua tese, as suas teses, observando a revelação espírita o tempo todo, todos os fenômenos, tudo, ele observou e veio para o Brasil e ainda completou essa observação com o Chico Xavier. Agora é Allan Kardec, em suas mensagens pós-desencarnação, ele já, com certeza, também aprendeu com a revelação de Baldi. Então ele evoluiu não, mas se completou a tal ponto que, vamos ver o que ele diz aqui: meus filhos, seja-me permitido firmar a verdade seguinte: as obsessões com outras expiações e provas nem sempre importam um castigo. Se as provas são a sanção, a confirmação do arrependimento, o que é uma verdade, onde exista verdadeiro, aquele existirá o perdão de Deus. Não haverá conseguintemente castigo. Ele está falando aí, então, que não existe esse Deus punitivo, esse Deus de castigo. Ele explica melhor: perdoado por Deus, porque sempre Deus perdoa, pela sinceridade do seu arrependimento, pela lealdade de suas promessas de reparação, é o próprio Espírito quem espontaneamente se submete às provas que lhe sancionarão o arrependimento e o mostrarão puro aos olhos do seu Criador, de quem recebeu o perdão. Então o que ele está falando aí? Nada mais tem que ter um impulso do ser, que vai fazer com que ele perceba, e a gente viu lá no Filho Pródigo: não, peraí, eu tenho que voltar, aqui não está, eu só estou sofrendo, só tenho dor aqui, eu tenho que voltar. Então submete-se a provas que sancionarão o arrependimento. É o próprio ser que pede para passar por isso. Temos disso provas inúmeras nos evangelhos, e ele cita o sacrifício percursor de Jesus Cristo, que escolheu passar por isso tudo para completar e fez o seu processo evolutivo.
e de fato pular nesse oceano que o balde exemplifica. Sobre o cargo, Deus o deixa livre de escrevê-lo como quiser, mas se escrever errado, terá de endireitar. Não porque alguém vai... na mesma toada, aí ele fala, não porque alguém vá constranger a isso, mas porque ele não ficará satisfeito, né? E não terá paz até esse endireitamento seja realizado, até ele voltar para aquela reta central. Ele não vai ter paz. Então, se ele está aqui, ele tem que voltar para cá, para continuar o processo evolutivo. Ele tem que sentir essa dor que ele está falando. E não é um castigo divino, e sim uma escolha de cada um pelo impulso do ser. Continuando, o ser subirá de forma em forma, de ambiente em ambiente, de planeta em planeta, até assumir, evoluindo e desmaterializando-se, de formas tão espirituais para as quais não será necessário suporte planetário. A vida poderá não existir. A vida poderá então existir sem concurso da matéria, sobrevivendo no fim do universo físico como produto final de sua transformação. Falando da evolução. Continuando, sobre a dor. A dor, seja tanto maior quanto mais o ser é evoluído e se encontra perto do antissistema, e tanto menor quanto o ser é evoluído e se aproximou do sistema, como vimos. Estamos acabando. Deve faltar só uns 3 slides. A dor sabe ensinar a todos, inclusive aos rebeldes e aos descrentes, como ignorantes, o determinismo. Mais uma passagem. Se o passado e o presente pertencem ao mal, por lei e evolução, o futuro que é do... A gente pode viajar aqui é do A3 para cima, pertence ao bem, que não pode deixar de ser o vencedor final. E agora, para encerrar, ele falando sobre a anulação da dor, no capítulo do que é de salvação. A experiência, filha da dor, corrige o erro. A experiência, filha da dor, corrige o erro. O conhecimento, filho da experiência, corrige a ignorância, mãe do erro. A subida evolutiva, filha do conhecimento e da experiência, corrige a queda evolutiva, mãe da ignorância e do erro. A obediência, filha da subida do conhecimento e da experiência, corrige a revolta, mãe da queda, ignorância e erro. Mãe da queda, ignorância e erro, a revolta. A obediência, mãe da felicidade, acaba corrigindo a dor, filha da revolta. O processo se fecha com a anulação da dor, que representa o antissistema, a qual se substitui a felicidade, que representa o sistema. E aqui eu fecho com a imagem inicial, né? Mostrando o Cristo como o grande impulsionador desse antissistema, né? É uma figura ímpar no planeta. O programa e a razão, aí ele fala no livro Cristo, o programa e a razão da existência consistem na saída do antissistema para regressar para o sistema. É isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus.